No vídeo de hoje, continuando a playlist de introdução à economia aqui no canal, hoje eu vou fazer alguns comentários sobre o economista como cientista, beleza? Esse que é o primeiro tópico do capítulo 2 do livro do Mankiw, Pensando como Economista. O link desse livro está na descrição, caso você tenha interesse. Pensando como economista. Bom, então, o economista como cientista é um título maior deste livro, e a partir deste tópico, vários outros serão abordados. Então eu vou mencionar eles aqui. Os tópicos que serão abordados nos próximos vídeos sobre o economista como cientista: o método científico, observação, teoria e mais observação, o papel das hipóteses, modelos econômicos, nosso primeiro modelo, o diagrama do fluxo circular, nosso segundo modelo, a fronteira de possibilidade de produção, e microeconomia e macroeconomia. Bom, mas o que o Mankiw... vou fazer um vídeo, vou trazer um vídeo sobre cada tópico desse. Mas o que o Mankiw traz como introdução ao economista como cientista? Os economistas procuram abordar seu campo de estudo com a objetividade dos cientistas. Estudam a economia da mesma forma como um físico estuda a matéria e um biólogo estuda a vida. Eles desenvolvem teorias, colhem dados e os analisam na tentativa de confirmar ou refutar suas teorias. Para os iniciantes, pode parecer estranho afirmar que a economia é uma ciência. Afinal de contas, os economistas não trabalham com tubos de ensaio nem telescópios. Mas a essência da ciência é o método científico, o desenvolvimento e o teste imparcial de teorias sobre o funcionamento sobre como funciona o mundo. Esse método de investigação aplica-se tanto ao estudo da economia de um país quanto ao estudo da gravidade da Terra ou da evolução das espécies. Como disse Albert Einstein, a ciência nada mais é do que o refinamento do pensamento cotidiano. Embora o comentário de Einstein seja verdadeiro tanto para as ciências sociais como a economia, quanto para as ciências naturais, como a física, a maioria das pessoas não está habituada a enxergar a sociedade com os olhos de um cientista. Assim sendo, verificaremos aqui como os economistas aplicam a lógica da ciência com o objetivo de examinar o funcionamento de uma economia. Bom, mas antes mesmo de continuar, nos próximos vídeos falando sobre a questão de como o economista age como cientista, deixa eu apenas verificar uma imagem que eu achei interessante, já adiantando o que significa dizer o economista como cientista. Como cientista, a gente quer dizer com relação ao método científico, alguém que segue a rigor o método científico. E o que é o método científico, basicamente? Eu pesquisei algumas imagens no Google para tentar facilitar isso. Se eu editasse esse vídeo, eu ia deixar aqui na tela. Mas basicamente você faz uma pergunta, depois faz uma revisão bibliográfica, a partir disso formula uma hipótese, em seguida realiza um experimento e com base neste experimento você aceita a hipótese ou rejeita a hipótese. E no caso de rejeição de hipótese, cria uma outra hipótese. Então esse é o método científico básico. Faz uma pergunta, faz revisão bibliográfica, formula uma hipótese, realiza o experimento, aceita ou rejeita a hipótese. E numa outra imagem que eu encontrei, ele deixa isso ainda mais ramificado. Então, se faz o questionamento, se pesquisa, se cria hipóteses, realiza-se experimentos, analisa-se o resultado e verifica se a hipótese é verdadeira. Se for verdadeira, publica os resultados se quiser. Se a hipótese é falsa, pense a respeito e tenta novamente. E na verdade, mesmo a hipótese sendo falsa, também é possível publicar os resultados. Você publica os resultados demonstrando que a hipótese ela não é verdadeira, ou que ela foi rejeitada. E por fim, vou só reforçar o que eu já disse até aqui, o método científico. Basicamente, funciona a partir da observação do quê? De um problema. E com esse problema você cria hipóteses. E com essas hipóteses, elabora experimentos que vão gerar resultados. E esses resultados serão as conclusões do seu estudo científico. Então esse é o método científico. Quando a gente pensa, então, economista como cientista, é isto, que ele cria perguntas, realiza a revisão bibliográfica, formula uma hipótese em cima de um problema, realiza um experimento e aceita ou rejeita a hipótese, beleza? Então nos próximos vídeos continuarei
falando sobre o economista como cientista, mas aí os tópicos específicos. Por exemplo, o próximo vídeo é sobre o método científico, observação, teoria e mais observação. Valeu, até a próxima semana.